Hoje nós vamos falar sobre a norma do Instituto Americano de Padrões, a ANSI, e a American National Standards Institute. Ela tem como foco padronização e normatização. Em seu desenvolvimento aqui acadêmico, e manter contato com padrões e normas, principalmente atuando na indústria naval ou no segmento petróleo e gás. Você vai ter muito contato com normas, muitas normas. Os equipamentos são de diversos países ao redor do mundo. E aí, para cada manual do fabricante específico daquele equipamento, você vai ter contato com normas distintas umas das outras. Então, nós desejamos que, em meio a tantas normas e padrões, você esteja seguro, você esteja adquirindo conhecimento e domínio de como esses padrões e essas normas são aplicadas nos projetos hidráulicos, como elas acabam se comunicando também com você, futuro especialista em hidráulica industrial. Tá? Então, nosso foco é te dar uma segurança em conhecimento de diversas normas também. A ANSI, a sigla ANSI, ela está presente em muitos manuais e documentos de fabricantes de equipamentos e tecnologias que possuem hidráulica como fonte de energia. O Instituto Americano de Padrões, a ANSI, é uma organização particular, sem fins lucrativos, que tem como objetivo melhorar a qualidade de vida dos seus negócios, dos negócios nos Estados Unidos da América. Ela foi fundada em 18 de outubro de 1918, ela possui sede em Washington, D.C., Estados Unidos da América, e ela possui diversos padrões ANSI, por ser uma organização de padrões de uma economia forte, e ela se encontra espalhada também ao redor do mundo. Ela possui diversas entidades ao redor do mundo e elas adotam, então, essas entidades, elas adotam padrões ANSI. A ANSI, ela é equivalente à Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, aqui no Brasil. Como exemplo, nós podemos citar as normas ABNT, NBR 8896, 8896, 8898, pelas quais são padronizadas as simbologias hidráulicas. E nesse caso, nós podemos dizer também NBR 8896, NBR 8898, NBR 8897, e todas simbolizam, todas normatizam os padrões de simbologias hidráulicas aqui no Brasil, através da ABNT. Então, a ANSI, ela também padroniza produtos da indústria por intermédio dessas entidades que estão distribuídas de forma global. Como exemplo de norma ANSI, nós podemos falar a ANSI B16.47 da série A. Ela é um exemplo de ANSI para quê? Para os franges. Franges no padrão ANSI B16.47A, classe 150, classe 300, 400, 600 e 900. Os quais eles estão presentes em diversos projetos hidráulicos. Você, como projetista hidráulico, certamente você vai trabalhar com flanges hidráulicos que estão padronizados pela norma ANSI. É comum também e importante que você esteja conhecendo flanges, pois eles são os elementos que unem dois componentes em um sistema hidráulico. Geralmente assim permitindo intervenção no sistema, com uma possibilidade de desmontagem por meio do desacoplamento de partes. Então você desmonta os parafusos, tira muitas das vezes as vedações que ficam ali no meio. Então, você separa, então, uma parte do sistema. Os flanges são dimensionados pelo diâmetro nominal em polegadas, segundo o padrão normativo ANSI. Porém, quando são dimensionados em milímetros, provavelmente eles estarão no padrão normativo ISO. É muito importante. Então, quando você pega um flange e ele está no padrão de polegada, a probabilidade de ser um flange padronizado pela ANSI é muito grande. E se ele estiver no padrão milímetro, você tem, então, grande possibilidade de que ele esteja no padrão normativo ISO. Assim, os flanges no padrão ANSI são dimensionados em polegadas e os flanges em padrão ISO, eles são dimensionados em milímetros. A ANSI B16.5 e a ANSI B16.47, existem também essa norma. Tá? A ANSI B16.5, ela padroniza os diâmetros de flanges que vão até 24 polegadas. Já a ANSI B1647, ela padroniza as flanges de maiores diâmetros, ok? Então, a B16.5, flanges que vão até 24 polegadas. E a B1647, flanges que vão de 24 polegadas para frente, tá ok? Acima de 24 polegadas. A classe de pressão máxima interna admissível. Isso é uma característica de um flange. Quando a classe de pressão máxima interna admissível dos flanges são ultrapassadas, não se pode garantir, então, a segurança do projeto, porque o flange não foi fabricado para isso. Os flanges, conforme ANSI, variam de 150, 300, 600, 900, 1.500, 2.500, onde compreende que o asterisco ele simboliza a PSI, conforme a nomenclatura ANSI. Então, dessa forma, nós estamos falando de flanges de 150 PSI, 300 PSI, 900 PSI, 600 PSI, 1.500 PSI, 2.500 PSI. Existe também a questão do tratamento em área de vedação do flange. Em geral, os flanges possuem vedações em suas superfícies. E essas vedações, conforme a sua fabricação, a fabricação do flange, elas poderão possuir tratamentos diferenciados. Okay? Então, nós podemos ter flanges
que na área de vedação ela possui um tipo de tratamento e outros franges que possuam um tratamento também diferente, como é o caso dos franges da norma API. Os franges da norma API é muito usado, por exemplo, na linha subcia da indústria, na divisão subcia da indústria petróleo e gás, tá? São franges que possuem área de vedação, às vezes com Inconel, tá ok? Na maioria das vezes, Inconel. A forma de fixação do frange, ele pode variar, com abraçadeira de alavanca, abraçadeira de parafuso, uma porca por estojo, duas porcas por estojo, contendo ou não elemento de fixação, como a arruela lisa, a arruela de pressão e outros tipos de elemento de fixação. Quanto à compatibilidade química entre todos os componentes ali existentes que estão montados, os franges necessitam possuir compatibilidade química com o fluido, também compatibilidade química com as vedações e também compatibilidade química com os parafusos, os elementos de fixação que você vai instalar. Porém, ambos componentes eles precisam possuir compatibilidade química. Então, tudo que você vai montar no frange precisa ter compatibilidade química. Como exemplo, nós podemos citar um caso que é muito comum, que é o frange inox, que é muito utilizado em aplicação em linha de fluido de combustível, diesel, ok? Onde você, quando você venha substituir a junta do frange, a nova junta que você irá instalar deverá possuir compatibilidade, característica de fabricação e compatibilidade adequada para o fluido que você vai instalar, não sendo recomendado que seja instalado uma junta de aço carbono, em vedação de união de duas franges de aço inox. Então eu tenho duas franges de aço inox e no meio eu coloco uma junta de aço carbono. Isso não é quimicamente compatível, principalmente se você vai estar trabalhando com fluidos combustíveis, tá? Diesel. Assim, não basta se preocupar somente com o dimensionamento, não basta se preocupar somente com a classe de pressão interna admissível. É necessário também se preocupar com a compatibilidade química existente.